Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thales Aragão Pimentel, tá? Eu vou apresentar um pouco para vocês, falar um pouco sobre o tema da convulsão febril, tá? Primeiro, dando uma leve introdução, a convulsão febril ela é definida como uma crise convulsiva associada a um quadro de febre, na ausência de qualquer infecção intracraniana ou de causa neurológica definida, tá? Ela acomete crianças geralmente dos 6 meses até os 5 anos de idade, sendo o primeiro evento em média, né? Vamos fazendo uma pequena médiazinha entre 18 e 22 meses. As crises elas podem se apresentar de duas formas: as crises simples e as crises complexas, né? Vou falar um pouco mais sobre elas depois para vocês. Tem-se uma estimativa que 2 a 5% das crianças menores de 5 anos de idade vão apresentar pelo menos um episódio de convulsão febril na vida, né? Convulsão e vigência de febre na vida, tá? Agora entrando um pouco no quadro fisiopatológico, é importante a gente ressaltar que os mecanismos fisiopatológicos da convulsão febril ainda não foram totalmente estabelecidos, tá? Dois pesquisadores, Penfield e Erickson, eles afirmam que a condição de imaturidade do cérebro, a falta de mielina, a diferença de permeabilidade celular e a atividade elétrica do cérebro são fatores que vão tornar a criança mais suscetível à convulsão febril, tá? Basicamente porque não tem um desenvolvimento muito bom ainda do cérebro e das outras estruturas. Existem também alguns estudos que ligam a doença a uma herança autossômica dominante, né? Já foi observado em um estudo que os filhos de pais que já foram acometidos por convulsão febril na infância tinham um risco de 4,4 vezes maior que a população geral de também apresentar crise febril. E esse risco seria ainda maior, né, até 8 vezes maior, se a mãe também tivesse sido acometida na infância. Existem também alguns estudos associando irmãos, mas nada muito definido, tá? Com relação a essa herança autossômica dominante, ela tem baixa penetrância, expressão variável e pode ser uma herança também poligênica. Perdão. Com relação à etiopatogenia, a etiologia mais comum é por infecção viral, devido à maior prevalência nas comunidades. E o tipo de doença desencadeante da febre, a mais frequente, é a doença respiratória mesmo, sabe? É a infecção viral que causa um quadro respiratório. E existem alguns estudos também que observam sazonalidade na incidência das convulsões febris, sendo maior no outono, quando a taxa de doenças respiratórias é maior, tá? Com relação às manifestações clínicas. Então, aqui eu vou falar sobre as convulsões, né, as crises simples e complexas. Né, a convulsão febril simples ou típica, ela é caracterizada por crises ou uma crise tônico-clônica generalizada, de curta duração únicas e precoce em uma mesma doença febril. Tá? É, quadro único mesmo, não necessariamente vai ter recorrência, são tônico-clônicas generalizadas. Bom, a convulsão febril complexa ou atípica, elas são associadas mais a crises focais, duração maior que 10 minutos, né, são parciais, se repetem durante o mesmo episódio febril e podem vir acompanhadas de sinais neurológicos pós-ictais, tá certo? E aí por isso a gente ressalta a importância do exame neurológico pós-crise. Né? Ele pode demonstrar o quê? Sonolência, ataxia e também sinais focais, eventualmente, se a crise for do tipo complexo. Bom, o diagnóstico, a gente pode dar o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico ele é eminentemente clínico da doença, tá? Fazer uma boa anamnese, exames físicos cuidadosos. Sempre classificar o tipo de crise, procurar identificar. Se o paciente já tiver passado pela crise, ele vai ser... Se já tiver passado pela crise, o paciente pode pegar a definição dos pais, saber como é que foi realizado o tipo de crise. E... Perdão, pessoal, que minha irmã entrou no quarto. E também procurar identificar o foco de infecção. Tudo bem? O diagnóstico laboratorial, ele assim, a gente não usa para diagnosticar, são em alguns casos específicos, como a punção lombar, a gente vai utilizar em suspeita de uma clínica de meningite. Os laboratoriais de rotina, glicemia,
para acompanhar o paciente, né, inclusive acompanhar o quadro infeccioso. E o eletroencefalograma são situações bem específicas, né, porque ele sempre vai apresentar alteração, e aí precisam ser algumas crises bem complexas para que ele possa surtir algum tipo de ajuda no diagnóstico. Tá? Também existem estudos associando exames de imagem, mas também nada muito não é recomendado. É eminentemente clínico mesmo, como eu falei, tá? Focar na anamnese adequada. Né? Dentro dessa anamnese a gente precisa interrogar se houve intercorrências do período gestacional, no parto da criança, se o bebê nasceu com doenças congênitas, com alguma cardiopatia ou coisa do tipo. Precisa pegar o relato da crise convulsiva com os pais ou responsáveis, alguém que tenha visto a crise. A gente precisa procurar saber como foi, para ajudar na diferenciação, né, da crise simples ou complexa, atípica ou atípica. Pesquisar também sinais menígeos e realizar o exame de Fontanella, tá? Para a gente excluir o diagnóstico de alguma infecção neurológica com o quadro do tipo. Bom, o prognóstico, a doença tem um caráter benigno, cerca de 80% das crises, né, são simples, crianças passam por crises simples, e a maioria dessas crianças apresentam pelo menos um episódio na vida, sabe? Não é nada muito preocupante. Dificilmente haverão casos com sequelas motoras permanentes e também casos de crises complexas muito recorrentes, tá? Não são comuns. O tratamento a gente pode dividir em 3 categorias, né? O tratamento, primeiro a fase aguda, como tratar o paciente na fase aguda, como realizar uma profilaxia e a orientação aos familiares, tá certo? Para os cuidados básicos. Com relação à fase aguda, primeiro a gente realiza a sequência de atendimento de um quadro de urgência, né? O ABCDE. A gente avalia logo as vias aéreas do paciente, se está em ventilação, perfusão, tudo relacionado à circulação, tudo bem? E a droga de primeira linha serão os benzodiazepínicos, tá certo? Tratamento de fase aguda é benzodiazepínico. Pode ser diazepam, via endovenosa, ou retal, 0,2 ou 0,3 mg por quilo. E midazolam, se precisar fazer intramuscular, mas pode também ser endovenoso ou retal, tá certo? De 0,2 a 0,7 mg por quilo. Bom, a profilaxia. A profilaxia envolve inúmeras controvérsias, sabe? Não é nada muito garantido com respaldo científico exato. A gente tem que fazer essas questões, né? Tem que gerar algo que gera grande discussão na literatura e tem que fazer as perguntas. Se há realmente necessidade de um tratamento profilático, quando se deve usar a profilaxia e qual a melhor opção. Bom, a profilaxia a profilaxia ela pode ser do tipo intermitente ou contínuo, tá certo? Mas há vários atores, como eu disse, que não acreditam no tratamento para a crise febril, tratamento profilático, sob o argumento de que o quadro é basicamente benigno, o tratamento não iria alterar o prognóstico do paciente e as crianças podem apresentar os efeitos colaterais da medicação, mesmo se for usado de forma intermitente. E é isso que é mais questionado dentro do tratamento profilático. São os efeitos reacionais das medicações. Por quê? Na profilaxia contínua, por exemplo, fazemos o uso do fenobarbital, dose de 3 a 5 mg por dia, dividido em 2 doses. Ou então, ácido valproico de 15 a 60 mg por dia, dividido de 2 a 3 doses. E é uma profilaxia cada vez menos utilizada, porque podem surgir sintomas adversos como hiperatividade, irritabilidade, hipersensibilidade, distúrbio de sono, tá certo? Dentre outras, várias questões. Déficit de QI também está relacionado. Com relação ao ácido valproico, efeito colateral como hepatite fulminante pode surgir, tá certo? E a gente tem que pesar muito na hora de usar essa profilaxia contínua. Lembrando de fato que a profilaxia contínua ela é utilizada em casos mais graves da doença. Graves que eu digo são casos bem recorrentes, que fogem da curva, da normalidade, fogem demais da curva. E aí a gente pensa nisso. Mas atualmente muito pouco utilizada.
acredito, o professor Bruno que me corrige, que talvez nem seja mais utilizado, por conta das reações que sabemos que essas medicações podem dar. A profilaxia intermitente, a gente vai fazer com benzodiazepina. Diazepam mesmo, via oral, dose de 0,5 a 1 mg por quilo dia. É restrito para pacientes que apresentam fator de risco para recorrência. Tá? O medicamento só deve também ser iniciado se surgir os primeiros sinais, tá certo? E ela deve ser suspensa após 24 horas do último pico febril. Mas, como eu disse, não existem muitas recomendações para fazer uso dessa profilaxia medicamentosa, tá certo? Muitos médicos nem recomendam mesmo essa profilaxia por conta das reações adversas. Bom, e por último, a orientação aos familiares, né, também que é muito importante. A gente tem que alertar os pais que é um quadro usualmente benigno, que há sempre a possibilidade de recorrência, né, que tem que ter cuidado, e tem o risco levemente aumentado do paciente, a criança, desenvolver a epilepsia no futuro. Mas aí a gente sempre, com o objetivo da criança, leva a vida normal, tá? Durante a ocorrência da crise, algumas das medidas a serem orientadas aos pais são que eles devem sempre manter a calma, proteger contra traumas durante o período ictal, impedir que se coloque algum objeto na boca da criança, algo do tipo, e posicionar lateralmente o paciente para evitar a aspiração de saliva, monitorando sempre o tempo de crise, porque isso já vai ajudar no diagnóstico, né, que eu ressaltei que é eminentemente clínico mesmo. E é isso, pessoal. Aí estão as referências. Muito obrigado. Onde é que para isso? Onde é que para, gente? Ai, meu Deus. Pode estar aparecendo aqui, né? Aqui. Pronto.